Vamos começar mesmo já com a primeira pergunta, diretamente para o pastor Canaã. Vamos começar pela primeira pergunta. O que é o transhumanismo? Ora, vamos então debruçar um pouco e destrinçar essa questão sobre o transhumanismo. Em primeiro lugar, é uma dicotomia feita por duas palavras. O trans, que é sempre de transitar ou transpor, e humano e humanismo. São duas palavras juntas, fazem uma dicotomia que quer dizer muita coisa. É uma filosofia com uma doutrina de um processo. Eu vou sempre dizer que nunca queremos falar as coisas academicamente, filosoficamente e cientificamente. Eu me baseio sempre na Sagrada Escritura, que tem resposta para toda e qualquer pergunta que os seres humanos formularem. Então, eu remontaria do princípio, Gênesis, e lá nos céus, onde o autor desta filosofia, desta doutrina do transhumanismo, que é o próprio Lúcifer, partiu dele, tentando sempre ser o alvo das atenções no céu, querendo ser como Deus ou ir além de Deus. E não conseguiu, para ser breve e rápido, não conseguiu. Então procurou de uma forma de poder pôr em ação esse seu idealismo. Como foi expulso nos céus, tinha que encontrar um instrumento de realização dos seus intentos. E na terra encontrou Adão. Agora, a partir de Adão, nós vamos ver como o transhumanismo se foi por etapas, de geração em geração, se concretizando como um dos planos mais concretos de Satanás. Gênesis, Apocalipse, vamos ver como é que este processo se fez. O que é o transhumanismo? Eu já disse, é a passagem. Tem os seus dois aspectos. É uma moeda de duas faces. De humano para endeusar-se, ou de espírito, nesse caso, de demônios, humanizando-se. Quer dizer, passando de demônio para humano. E as duas coisas numa só. Uma pessoa humana, que também é, ao mesmo tempo, um espírito, não vou alongar mais, mas um espírito, quer dizer, da forma filosófica e técnica ou tecnológica. Até aí, vou esperar das perguntas. É muito interessante este ponto de vista que o pastor Canaã acabou de pôr, porque, pessoalmente, eu só via o transhumanismo de homem para uma outra forma. Não via esta outra definição que o pastor acabou de dar. Mas eu queria que o pastor comentasse o que diz aqui um site. Eles dizem que, por intermédio do transhumanismo, isso visa transformar a condição humana através do desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. E, segundo eles, dizem também que por intermédio da tecnologia, agora esse é o objetivo, não é? A tese mais comum é que seres humanos serão capazes de transformar em seres com habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecer o rótulo de pós-humanos.
Vamos lá. Satanás, uma das suas primeiras metas, conseguiu em Adão. Satanás, vamos ver que com a queda de Adão, Satanás tem a porta aberta para adentrar a semente genética do homem. E isto o faz com as fases de desenvolvimento da ciência tecnológica. No programa passado, o globalismo, Certo. eu dizia que, de facto, o programa começa com Adão. E tudo vamos voltar em Adão para chegar até o fim, em Apocalipse. Com a queda de Adão, o homem perde as qualidades divinas de Deus. Perde as qualidades. Então, Adão já sofre uma transformação. Adão, de quem todos nós viemos, se não é Cristo, segundo Adão, que nos vem tirar desta metamorfose, que eu quero chamar assim, desta metamorfose em que já estávamos todos, por uma semente de Adão, a semente genética de Adão, já transtornada, deformada, porque tornou-se o Adão num vaso de um espírito principal dos demônios, que é Satanás. Mas nós estávamos já também nisso. O homem nasce sem as qualidades de Deus. Logo, o homem é, sem Cristo, em parte homem e em parte, de facto, quem não tem o Espírito de Deus, claro que tem o Espírito do diabo. É uma pessoa que tem espíritos demoníacos. Logo, Jesus vem e nos tira desta condição aos que aceitamos o seu Evangelho. Fomos libertos, nascemos de novo e somos novas criaturas. Quer dizer, passamos, é o termo transitar, de um homem endemoniado para um homem santificado. Logo, o transhumanismo, do ponto de vista, como aqui o nosso querido Kapang coloca, tem resposta nisso. As qualidades que Adão perdeu da divindade de Deus, que Adão não precisava ser Deus, não obstante ter as qualidades de Deus em si, não precisava ser Deus. Continuava a ser um ser humano mais santo com a divindade nele, que é Cristo. Mas caído, já há uma transição de um ser humano santo para endemoniado, claro, possesso. A partir daí já está a primeira transmutação, que podemos dizer, o termo transhumanismo ou transmutação, que tem a ver de uma mudança para outra.